Muito boa tarde, pessoal do Mendigo Mobilismo. Um videozinho extra, videozinho meio lateral à história social do automóvel, mas que faz parte da época que a gente estava falando. O vídeo anterior foi o episódio 9 de 1915 a 1916 a 1926, né? E paralelo a esta época, só que menos importante no sentido pragmático, surgiu o movimento Art Deco. Foi um movimento artístico, né? Para os estudiosos de arte não foi bem um movimento, né? Faltou uns elementos unificadores para ser considerado um movimento, mas foi um estilo de arte com bastante influência. E é sempre bom falar de arte, é uma coisa que esse estilo é um estilo que eu gosto bastante, acho muito bonito. E tem tudo a ver com o carro, os carros dessa época que foram influenciados pelo estilo e que influenciaram o estilo. Sempre uma via de mão dupla, são icônicos até hoje, são os carros que ganham os concursos de elegância, os prêmios de coisa de carro antigo até hoje, dos concursos, e são os mais caros, e é realmente muito belo, são obras de artes funcionais sobre rodas. Dentro do contexto da história social do automóvel é menos importante, igual a gente for olhar um panorama do que a gente aprendeu até agora, a gente veio de revolução em revolução, de carros que impactaram muito a sociedade, que moldaram muito o mundo, e esses que a gente vai falar hoje são menos importantes e nesse sentido pragmático, mas são muito belos, e o que é belo é legal de conversar sobre, é legal de falar, é legal de estudar, porque não precisa ser necessariamente funcional, assim, digamos, né? E aí que tá a beleza, né? São obras de arte sobre rodas e tudo mais, mas o estilo Art Deco muito mais do que os automóveis, né? O conceito surgiu ali nos anos 10, 1910, da arte decorativa, né? Já com os franceses ali pela França, Itália, mas mais a França, o que acontece? O contexto histórico da virada de século, do século XIX para o século XX, era um contexto de otimismo, né? Muitas evoluções tecnológicas acontecendo, né? Não imagina só que loucura que foi essa virada de século. O pessoal que nasceu antes, o pessoal que nasceu ali no meados do século XIX, andava de carroça, o mundo não tinha infraestrutura, e de repente tinha aeronaves sobrevoando a cabeça deles, o urbanismo que foi falado aqui, as cidades expandiram, a infraestrutura do mundo mudou completamente, as estradas abertas e pavimento, cidade, prédio, construção, rua, ponte, tudo isso expandiu muito nessa época dessa virada. Aí o surgimento das máquinas a vapor antes, né? Ali dentro da Revolução Industrial, todo dia surgiu uma coisa nova, mais avanços, mais facilidades, mais tecnologias. Os veículos, né? A gente falou também, os carros no primeiro momento surgiram no final ali do século XIX, e no começo do século XVIII já eram muito populares, ali depois da Revolução do Fordismo. Então, num dia você estava andando de cavalo na terra, no outro você estava andando por estradas pavimentadas de carro e com aeronaves sobrevoando. Então, a eletricidade, o surgimento dos eletrodomésticos, foi tudo junto, foi tudo nessa época. E então era uma época de muito otimismo. Então, esse movimento surgiu como uma coisa puramente decorativa, meio que para o luxo ali mesmo, para a estética mesmo, né? Que os materiais nobres, mármore, marfim, aço inoxidável
no sentido do aço inoxidável, alumínio polido, escovado, no sentido de decorar mesmo, tanto em construções e tudo mais. Então, assim, o uso desses materiais mais nobres para melhorar a estética mesmo, puramente estética, não funcionalidade, tecidos e tudo mais, começou a se criar um estilo bem geométrico, de formas geométricas e simetria, que fosse romper as artes com as decorações clássicas e usar o modernismo ali com aquela vibe otimista do século novo, do século XX. Então o que aconteceu? Eles organizaram uma feira em Paris para expor objetos decorativos, obras de artes, projetos de arquitetura e tudo mais, convidando vários países, mais de 20 países, para expor essa feira em Paris. Porém, ela foi adiada. Então, o termo surgiu por causa do nome da feira, chamava Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas. Só que a feira só foi sair do papel em 1925, mas ela foi planejada para ser em 1914 e ela foi adiada por causa do conflito, da Primeira Guerra Mundial. Então, depois que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, as coisas estavam bem austeras ali, então não rolou de acontecer. Então, quando essa fase de austeridade da guerra passou, e veio um momento mais otimista ainda, que naquele momento político havia acabado as guerras na cabeça de quem vivia naquele momento, né? Hoje em dia, que a gente sabe o que aconteceu depois, é fácil. Mas na época acreditava-se que tinha acabado as guerras, porque tinham acabado os impérios. Lembra? A Primeira Guerra Mundial foi o fim do imperialismo, ela é o marco do fim do imperialismo, né? Com a queda do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. Então, a ascensão das repúblicas e tudo mais, então ficou meio que, tá massa. Agora a gente vai ter as máquinas servindo a gente cada vez mais tecnologia, a vida cada vez melhor, a ciência avançando, a higienização, a urbanização, métodos para melhorar a vida, até mesmo a expectativa de vida. Então passou a ser uma época muito otimista, mais até do que a virada do século, esse pós-Primeira Guerra. E antes da crise de 29, né? Depois da crise de 29 veio a Segunda Guerra e foi pro ralo todo esse otimismo. Então, ali quando se criou essa ideia lá dos anos 10, em paralelo esse desenvolvimento, quem estava nascendo também a aeronáutica, né? Do nosso querido Santos Dumont, brasileiríssimo, que criou, o pai da aviação, criou o avião. Então foi tudo ali no começo dos anos 1900, e em 1914, os primeiros aviões que foram para a Primeira Guerra, já a indústria aeronáutica já estava bem mais avançada, né? No começo era basicamente outras indústrias fazendo achei que o nome da aeronave chamava Demoiselle, que foi um avião que ele meio que deixou a patente aberta para poder propagar, porque ele acreditava que o avião ia ser uma coisa só positiva, ia até para questão de cobrir distância, levar gente doente, fazer viagem para todo motivo que tivesse. E esse Demoiselle, ele foi um projeto do Dumont, e ele foi até mais impactante que o 14 bis. Ele voava longas distâncias. Se eu não me engano, foi num desses aviões que ele inventou o relógio de pulso. Ele encomendou para um alfaiate fazer uma pulseira para pôr o relógio, que antigamente todo mundo usava relógio no bolso, no pulso. E para marcar os tempos de voo, né, e tudo mais, planejar as distâncias ali, ele não precisar sacar o relógio do bolso enquanto pilotava o avião. Então esse avião, ele foi igual ele fez, ele foi replicado por outras empresas e
Então ele é considerado o pai da aviação. Foi tudo em 1914, o estudo do avião já estava bem avançado. Então começaram a fazer as fuselagens dos aviões com as formas arredondadas, porque nessa época a gente falou do Hispano Suiza H6B, as formas arredondadas, a forma da gota de água, ela era a forma que a teoria aerodinâmica da época acreditava ser a forma perfeita para romper a resistência do ar. Então, se você for ver, a maioria dos aviões da Segunda Guerra, eles já tinham esse formato de duas asas. O corpo dele já é arredondado, já tem as formas arredondadas, aerodinâmicas dessa forma de gota, né? E isso, igual falamos no episódio passado, o Hispano Suiza foi o primeiro a trazer esse conceito pro carro. O H6B ele foi pensado, você vê a forma dos paralamas e tudo mais. Então, esse estilo tem a ver com a forma geométrica, com a qualidade do material e com a aerodinâmica, e também essa parte, como é que chama? Acabei de falar da simetria, da forma geométrica e simétrica, dela totalmente simétrica, né? E aí, então na arquitetura, isso foi muito, muito forte, esse movimento artístico, né? Esse estilo artístico do Art Deco, né? Tanto que eletrodomésticos, eu vou deixando as fotos aí, muitos de vocês vão reconhecer rádio. Quem já viu rádio sempre Toshiba antigo, geladeira antiga, fogão antigo, que ele tem essas formas, todas essas formas que a gente conhece aí nessas coisas, são vindas do Art Deco, né? Então ali as motos mesmo, as motos customs, quem conhece através principalmente das Harley Davidson, os tanques Gota, também tem a ver com Art Deco, também nasceu dessa função aerodinâmica. E aí a gente vai falar um pouquinho do Streamline também. Que aconteceu? Isso no contexto histórico. Após a crise de 29, começou a perder força, porque era uma coisa bem, como é que fala? Inútil, né? Praticamente. Era literalmente decoração, era literalmente arte. Justamente por não ser útil, era belo. Era feito só para ser belo. Então isso aí começou a perder força, e as formas nos movimentos artísticos e mesmo de desenho industrial, né? Você vê, até no nome falava que era artes industriais modernas, né? Começaram a ser mais pragmáticas, mais funcionais, a beleza ligada à funcionalidade, né? Vamos fazer essas linhas aqui, mas não vamos fazer decoração, vamos fazer mais limpo, que é mais barato, mais seguro. Então, foi o estilo que se sobressaiu e meio que matou o Art Deco depois dos anos da crise de 29, principalmente o início da Segunda Guerra Mundial no final dos anos 30. E o que sobrou de influência do Art Deco nessa funcionalidade chama Streamline. E esse nome é bem conhecido nos trens. Vou deixar aí a locomotiva Streamline de época dos anos 30. E isso aqui é muito bonito, essas linhas do Streamline. A gente conhece bastante construções da época, prédios que tem essas linhas, trens. E aqui no Brasil a gente teve o ônibus da Aviação Cometa, os Flecha Azul, saudosos Flecha Azul Aviação Cometa, que ele herdou esse design de ônibus estadunidenses que foram feitos nessa época, né? Que eram baseados nas locomotivas e nos vagões. Esse design foram parar nos Streamlines, e a Aviação Cometa meio que copiou esse estilo
e criou essas carrocerias belas de ônibus aqui no Brasil. São belíssimos até hoje, ônibus prateados, né, todos de alumínio escovado, com as linhas bem características do Streamline. Então, e a questão... Então vamos falar das fotos, vamos colocar imagens gostosas, né? As imagens de Art Deco são maravilhosas, né? Parece que você fica olhando para elas, parece que estão massageando o cérebro da gente, assim, chega gostoso de ficar olhando. Quem aí já caiu no buraco de minhoca do Pinterest de colocar Art Deco nisso aí? Aí você clica na foto, salva, você cria uma pastinha. Eu vou colocar o print da minha pastinha de Art Deco aí. Você clica numa e abre a outra imagem, e ela te recomenda outra, e o algoritmo vai te recomendando outra. Você, quando vê, passa meia hora, uma hora olhando para fotos, né, para pins, né, do Pinterest. É um bagulho meio viciante ali, meio maluquice. Então vamos lá, vamos deixar umas fotinhas aqui, ó. Um carro muito importante aqui do Art Deco, o Delaye, né? Delaye, que fala. Cara, era muito bonito esse carro. A gente falou da Delaye, né? Que eles expôs um carro muito avançado lá na feira de Londres, em 1919, que surpreendeu todo mundo, né? E eles também, logo depois do Hispano Suiza, lembra das marcas que não eram austeiras, né? As marcas que faziam carro para a aristocracia, faziam os carros caros. Eles foram os caras que investiram no Art Deco, nas carrocerias Art Deco, na aerodinâmica, assim como a Hispano Suiza. Type 135 e Type 165 eram os carros flutuantes da Delaye. Então, foram as carrocerias abertas lindíssimas, aí vocês estão vendo as fotos, desenvolvidos ali nos anos 30, na França. Eles entraram meio tardiamente. O que eu havia confundido, que é muito icônico, que é o primeiro que a galera lembra, é o Rolls Royce Phantom 1 Jonquerie. Isso aí. Rolls Royce Phantom 1 Jonquerie Coupé. Esse carro é uma obra de arte mesmo sobre roda, né? Você vê os faróis ali em formato de projétil, ali, como se fosse uma bala, a grade inclinada para trás, tem todo aquela vibe aerodinâmica, esses paralamas cobertos imensos, né? E o detalhe que ele é muito lembrado, a porta redonda, né? A barbatana também virou um elemento muito usado no Art Deco, essa barbatana de espinha dorsal que cobre o teto do carro completo, que é mais famosa ainda no Bugatti Tipo 57 Atlantique, que é o carro mais caro, né? O Ralph Lauren tem dois, mais caro, considerado o mais belo de todos os carros, né? Eu acho o Rolls Royce mais bonito, mas o Bugatti Tipo 57 é o mais ganhador de prêmios e tudo mais. O carro da Enquete, que é o Hispano Suiza H6B do Bonnet Xenia, né, que é o Hispano Suiza normal. O H6B já foi um começo de pensar aerodinamicamente ele. Esse aqui ele foi reencarroçado, né, para Art Deco, bem uma pegada aeronáutica mesmo, né? Porta deslizante, a cabine parece um cockpit de avião na época mesmo, aquela área envidraçada enorme, e as formas aerodinâmicas de Godin, até mesmo a cor, né? Ele é todo prateado, todo escovado, muito lindo esse carro. Então foi muito importante, né? Tivemos Talbot Lago T150 CSS Teardrop, Talbot Lago também lindíssimo.
Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Essas linhas inclinadas dele é sensacional, né? De ficar olhando. Como eles parecem flutuar, né? É um carro maravilhoso. Mais um francês, o Voisin C28 Aerosport de 1935, também bem com a pegada aeronáutica. O C25 da Voisin também, Aerodyne, com que ele tinha janelas no teto, circulando, tudo bem artístico mesmo, né? Pra você poder contemplar o céu enquanto estava passeando de carro, olha só. O do Bonechin é maravilhoso. Tivemos Chrysler, tivemos Peugeot, né? Peugeot, o 402 da Lamar Coupé, né? Lindíssimo também, muito bonito Peugeot. A Peugeot entrou. A Chrysler, para os Estados Unidos, a Chrysler que fez que ela é mais lembrada, né, dentro desse contexto do Art Deco por causa do prédio da Chrysler, né? O Chrysler Building. Eu vou deixar a foto dele aí, belíssima, né? Tem até gárgula nesse prédio, umas coisas em formato de radiador lá em cima, tudo simétrico. E nos carros eles fizeram airflow, né? Aparentemente eles gastaram a inspiração no prédio e o carro ficou feio. Mas ele tinha essa inspiração, né? Aerodinâmica aí dos carros Art Deco. Vou fazer esse vídeo aqui mais por... Se estiver falando alguma besteira aí, vão perdoar, mas mais pela apreciação, né, da beleza dele. E eu mesmo não me canso de ficar olhando para esses carros, para essas imagens, e espero que quem não conhecia tenha a atenção capturada por elas também, né? E passem a pensar um pouquinho, vamos gastar um pouquinho dos neurônios pensando nessa época, né? O Ford Model 40 Special Speedster, que foi feito pelo próprio Edsel Ford, né? Ele que a gente já falou também, era entusiasta dos carros de esporte europeu e era herdeiro da Ford. E a Ford do pai dele só fazia o carro mais básico do mundo. E aí ele fez essa encomenda especial lá, né, junto aos engenheiros, ele mesmo ajudou, né, fez esse belíssimo Roadster, né, com os para-brisa baixo, capô longo, todo aerodinâmico, até mesmo na parte de assoalho, as rodas envolvidas pelos paralamas, lindíssimo esse carro. Recentemente fizeram meio que um restomod dele, meio que umas réplicas dele, caríssimos lá na América. Teve o Henderson KJ Streamline, uma moto, né, de 1930 também, toda feita no Art Deco. Mas até as rodas, né, os paralamas, rodas cobertas, tudo. E nessa época a Art Deco já estava influenciando os tanques das Harley, né? Quem conheceu aí motos dos anos 20 como a Knucklehead, elas já tinham as Indians, tanto no paralama como nos tanques também, né? As motos Indian dos anos 20 seguia bem essa pegada característica da Art Deco. E como não dá para deixar de falar, Mercedes-Benz SSK Count Trossi. Esse é de uma carroceria italiana, né? Um carro alemão, mas o carrozziere que fez ele por encomenda do Conde Trossi foi a carroceria Touring, da Itália. Esse carro também esse exemplar ele está por aí até hoje nos concursos de elegância da vida, né? É muito bonito esse carro, né? É muito bonito mesmo. Está por aí até hoje, ganhando os prêmios e tudo mais, né? Agora vamos dar uma olhada nos prédios, né? Olha só, principalmente aquelas cúpulas lá em cima, cheia de formas geométricas, todas simétricas, né? Muito bonitas mesmo. O material, né? O pessoal usava uns tijolos de umas cores para representar os materiais nobres e tudo mais. Uma locomotiva Streamline. Né? Você vê as linhas do cometa. Vamos deixar o ônibus do cometa também. Olha essa tipografia característica da época de escrita, né? Isso aqui é bem bacana. Quem já jogou BioShock
vai reconhecer bastante coisa, né? E outros jogos também, né? Vamos por lembrar aqui, videogames, né? Tá presente muito na cultura steampunk, as formas Art Deco e steampunk, né? Das distopias que são muito comuns aí nos jogos, nos videogames, né? Uma coisa bem, que é bem da Art Deco, mas é um pouco esquecida em prol da simetria, é essa forma de aspiral, né? Essa forma de aspiral, ela é uma parada foda, né? De ficar pensando sobre ela. Já ouviram falar da sequência Fibonacci? Sequência Fibonacci, sequência numérica, descoberta por um matemático, Fibonacci, que ela é o seguinte: ela é o número somado com o anterior ao próximo da sequência. Então, 0, depois do 0, 1 mais o 0 é 1 de novo, 1 mais 1, 2, 2 mais 1 é o 3, né? Aí o 3 mais o 2 é o 5, aí o 5 mais o 3 é o 8, e assim sucessivamente, né? Depois do 8, 13, 13 com 8, 21, aí o próximo é o 21. Essa proporção que os números crescem é a proporção Fibonacci. Então, se você coloca em gráfico, dá uma espiral perfeita. E essa proporção Fibonacci ela é encontrada em muitas coisas da natureza. Muita gente acredita que é a escala divina, é a escala de Deus, né? Até o homem vitruviano do Leonardo da Vinci tinha essas proporções. Você encontrava as proporções Fibonacci no corpo dele. O corpo médio padrão do ser humano tem essas proporções. Se você medir torso, tronco, tamanho, altura, largura de ombro, largura da envergadura, os números vão encaixar nessa sequência Fibonacci, nessa proporção Fibonacci, né? E essas aspirais também foram usadas nas edificações Art Deco, né? E elas são encontradas na natureza, você vê, até Deus gosta da Art Deco, né? Tudo que é belo tem lugar no mundo também, né? Mesmo... O Empire State também é Art Deco. Foi o prédio que superou esse. Vou deixar aqui o Chrysler Building, que é a sede da Chrysler em Detroit, State, que é em Nova York, que superou ele de tamanho. Quando ele foi construído, em 1928, ele era o maior prédio do mundo. E depois o Empire State passou ele. Acho que logo no ano seguinte, acho que um ficou pronto em 30, o outro 31, começou a estrutura tomou o posto em 28. Ficou pronto só em 30. E aí vamos falar do que é belo, né? Pô, a filosofia do hedonismo mesmo, né? A estética. O Epícoro, filósofo, acho que pré-socrático, antigo pra caramba, falava disso, né? Do você viver uma vida prazerosa, né? Mas não quer dizer que você vai meter o louco e fazer tudo que é prazeroso. É gostoso, beber pra caralho, vou beber, vou ter vários parceiros, vou transar. Muito pelo contrário, o hedonismo, o prazer que ele priorizava era o prazer do espírito, o prazer da mente, o prazer da alma, o prazer de você, que é o prazer duradouro. O prazer da carne, ele é um prazer curto, né? Você vai passar pela vontade, né? Você fica com fome, você fica com sede muito tempo e tem aquele prazer de beber um copão de água bem gelado, bem gostoso, beber uma coquinha gelada, por que não? Comer uma comida, comer uma pamonha, igual o grande Clóvis Barros fala do inédita pamonha, matar a fome, o prazer da carne, ele é sempre uma saciedade, né? Por que não? O sexo também, né? Você passa pela excitação e o orgasmo é uma coisa curta, né? De instantes ali, de segundos. Então você precisa de muito tempo da falta para o regozijo. Depois, e o prazer do espírito não, o prazer de você apreciar uma bela canção, o prazer de você ler um bom livro, precisa também, porque não, arte audiovisual, um bom filme, isso é um momento que você não quer que acabe, é um momento, e é um prazer duradouro, um prazer mais leve, mas é um prazer duradouro, um prazer de contemplação, né? Então a contemplação da arte é basicamente isso, está muito casado com o hedonismo. Tem o não sofrimento, a ataraxia, né, que chama,
E a plenitude, né, é um tipo de prazer também, não é só os prazeres da carne, né? Então é essa mensagem filosófica aí que a gente consegue tirar ali de dentro da arte deco. Não deixar tem mais uma construção que tem umas formas geométricas assim, foi construída nessa época, e é aqui do Brasil, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que acabou virando o Cristo padrão praticamente, né? Quase toda cidade tem um Cristo parecido com ele, ou praticamente réplica dele em proporção menor. E se você vê o manto dele, as roupas, ele tem as formas geométricas, ele é simétrico, o jeito que ele está com os braços abertos, as formas arredondadas do cabelo, ali, do crânio, as formas geográficas do manto, como eu havia dito. Então ele está meio que dentro do Art Deco também. Também com certeza foi influenciado, né, a arquitetura dele, uma construção belíssima, considerada uma das maravilhas da humanidade, né? Então, esse foi um vídeo meio contemplativo, assim, não tem muito pragmatismo, não tem nenhuma revolução. A gente falou porque a gente gosta, porque a gente quis e porque é belo, né? E vamos... e fica aí essa mensagem do hedonismo de tem uma hora a gente parar um pouquinho para contemplar o que é belo, para contemplar a arte, para contemplar a natureza também, né? A natureza não é arte por definição, mas é bela também, né? Igual a gente conseguiu aí dar o exemplo até da proporção Fibonacci, que é encontrada na natureza. Tudo, flores, plantas, aquela pasta do caracol e tudo mais, né? Então, vamos deixar, às vezes, um tempinho para essa contemplação e descansar, né, um pouquinho de correr atrás só do que é pragmático, só do que é viável financeiramente e dar umas duas respiradas e contemplar a beleza das coisas. Valeu? Se você gostou aí, comenta aí o que você achou. Se já conhecia Art Deco, deixa uma opinião aí. Vamos dar uma interagida, é um assunto que eu adoro de falar. Então, próximo vídeo agora saiu da lata, a Revolução Silenciosa da Lata. Até lá, um abraço a todos, muito obrigado.